Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E hoje nós vamos ter um programa com o Dr. Francisco Rodrigues, que é psiquiatra, é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1980. Doutorado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, em 1985. Professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte desde 1993, nos departamentos de Fisiologia e de Medicina Clínica. Exerceu a psiquiatria no Hospital Dr. João Machado, do qual foi diretor-geral por 2 anos. Coordena atualmente a disciplina de Medicina, Saúde e Espiritualidade e desenvolve trabalhos de extensão universitária através do projeto Foco de Luz, na comunidade da Praia do Meio. Então, isso é algumas coisinhas que nós podemos dizer aqui do nosso querido amigo, o doutor Francisco Rodrigues, que é psiquiatra. Então, hoje estamos aqui para levar para a população em geral, já que nosso programa é exatamente mostrar alguma coisa que você sente e saber a quem você procurar. Normalmente, isso é uma coisa importante, porque ainda hoje, muitos de nós, quando temos um problema, a gente pergunta, qual é o médico que eu vou? Às vezes a gente não sabe. Quantas pessoas procuram o neurologista com casos psiquiátricos? Não está errado, porque qualquer médico tem condições de orientar um paciente com problemas de ordem de saúde mental. Melhor do que ir a um leigo. Mas como hoje está muito difundido as coisas, então tem algumas coisas que é característica do psiquiatra. Não é de nenhum outro profissional, mesmo de saúde. E é isso aqui que eu queria combinar com você, Francisco. Qual o foco mais importante do seu trabalho na atualidade? Eu pergunto isso porque em várias épocas a gente começa a focar uma coisa mais do que outra. Logo que hoje tem milhões de tipos de aconselhamento, de tratamento, tem a psicoterapia, que para mim é fundamental, mas existe a terapia cognitiva comportamental, tem os portadores que gostam de usar a psicanálise, enfim. Por que você atualmente, ou qual é o foco que você está trabalhando mais atualmente? Sim, Marco, é verdade. Obrigado pela sua atenção, né, pela oportunidade de estar aqui com você, discutindo essas questões, né? Agradeço a sua simpatia, o seu carinho, né, por esse trabalho que nós realizamos, e também agradeço a presença do pessoal que está aqui nos ouvindo, nos vendo, né, nos assistindo, sobre essa questão. E, assim, é interessante colocar essa evolução, né? Porque a gente, quando se forma em qualquer curso, em qualquer disciplina, em qualquer profissão, a gente tem aquela intenção de fazer o melhor possível pelas pessoas que estão esperando por nossas ações, né? E na minha ação como psiquiatra, né? Eu comecei com todo o empenho assim, em procurar resolver essas questões. Entrei no consultório, né? Inicialmente, eu só fui entrar na universidade um pouquinho depois, mas eu estava no consultório tentando ajudar as pessoas com consultas, com palavras, com medicamentos, tal, e via tanta dificuldade no meio das pessoas que eu via que a minha receita, a minha palavra se perdia naquele mar de dificuldades, e eu percebi que existia uma ação que eu deveria também praticar, que podia ajudar esses meus pacientes, né? Que era a política. Então, entrei também na política, inicialmente comunitária, né? Eu morava, na época, no conjunto Santa Catarina, na Zona Norte, né? No governo de Lavoisier Maia, né? E a gente começou a fazer esse trabalho de político dentro da comunidade, colocando a dificuldade do povo, daquele conjunto, né? E fazendo reuniões com o pessoal nas casas deles, né? E eles chegavam ao hospital, cheguei aí no hospital, no momento era um posto de saúde no Santa Catarina, eu atuava lá como clínico geral, né? Dando plantões, e tinha a oportunidade de ver as dificuldades das pessoas, né?
E daí, da comunidade, foi um pulo para a política partidária. Me filiei ao PDT, Partido Democrata Trabalhista, passei muito tempo no trabalho político nesse campo, né? Fui secretário do partido, né? Conseguimos eleger a prefeita Vilma Maia, né, no Natal. Ela me deu um cargo dentro do município, né? Eu fui trabalhar no Imprevinat com meus colegas Edson Gutenberg, né? Depois fui trabalhar no Hospital João Machado, como diretor, inclusive, do hospital, né? E percebia, né, como a gente tinha dificuldade e a questão política era muito arrastada, não conseguia resolver as questões, né? Eu fui candidato diversas vezes, não conseguia me eleger, porque eu tinha um princípio de defender sempre a dignidade humana. Eu não queria trocar um benefício que eu fazia por um voto de um eleitor, porque ele me devia um favor. Não, eu sempre dizia para ele votar naquela pessoa que fosse mais capacitada do ponto de vista delas, né? E isso impedia a minha eleição, né? Eu nunca cheguei a usar nenhum recurso partidário, né? Sempre que eu entrava em campanha, quem pagava minhas contas era eu mesmo, o santinho, isso e aquilo. Eu só usava o canal de televisão, né? Que era questão pública mesmo. Enfim, eu comecei a perceber que, mesmo assim, eu não conseguia, né, avançar tanto na questão de cuidar dos meus pacientes, né? Agora com a consulta, com a palavra, com a medicação, e agora com a ação política, né, de mostrar, indicar isso e aquilo, né, mas não era uma coisa tão conveniente. Isso foi uma grande decepção, porque as pessoas que eu acreditava, né, que estavam naquela luta política atrás de ideal, de ajudar as pessoas, eu percebi que não era verdade, né? O cara que eu elegi como presidente na primeira vez fez a maior barbaridade no país, roubou isso, roubou aquilo, tudo. Eu me desencantei e saí da filiação política e comecei a perceber, poxa, e agora? Onde é que eu estou, né? Nessa época, né, espiritualmente, eu era muito fraquinho, né? Eu iniciei minha vida como um católico, né? Em Macau, minha cidade que me acolheu para crescer na minha vida, né? E vim para Natal, né, para estudar, e entrei na igreja evangélica, né, procurando me situar nesse campo espiritual, que também achava interessante, mas entrei um conflito da igreja com a ciência, e eu dava muito valor à ciência. Então, deixei de lado a ciência e fiquei mais estudando, né, a medicina e evoluindo no campo do conhecimento científico, né? Até que um dia encontrei um autor chamado Ramatiz, né, um autor espiritual, que deu informações muito interessantes, muito coerentes, que batia muito com o meu conceito e o que eu estava sentindo na vida ao redor. Então, entrei nesse estudo mais aprofundado, né? Um colega meu chamado Salatiel, que ainda hoje, né, a gente trabalha juntos, né? Ele começou a fazer reuniões, né, mostrando a importância de estudar o cristianismo com um foco espiritualista muito forte, né, na doutrina espírita. E eu comecei a ver que realmente tinha muito sentido essa questão de associar esses conhecimentos espirituais para ajudar as pessoas muito mais acima do que os outros campos que eu estava tentando desenvolver, como, por exemplo, a política, né? Então, nesse ponto, eu passei assim, a fazer uma mudança do meu foco de interesse, que antes era a psiquiatria focada na dependência química, né? E outra questão, Fulvio, que eu achei muito interessante nesse caminhar com a dependência química, foi que eu tinha pacientes dependentes que eram pessoas normais, só que não tinha controle na vontade de deixar aquela droga, né, que ele usava, quer seja o álcool, o tabaco, cocaína, crack, enfim, qualquer que seja, ele não tinha controle da sua vontade para colocar aquilo deixar de fazer aquilo. E eu chegava a consultar essas pessoas, fazer psicoterapia, né? Eu sou formado em terapia cognitivo-comportamental, né? Fazer medicamentos, internava essas pessoas meses a fio, e a pessoa saía e ia direto para voltar ao uso da droga, né? Era uma tristeza, né? Essas recaídas que ele passava a ter. E eu percebi que existia um grupo, né? Chamado de Alcoólicos Anônimos, né? Que gerou outros grupos como Narcóticos Anônimos, que tinha muito mais sucesso do que nós tínhamos na ciência com esses pacientes. E eu fui perceber que o diferencial deles, né, comparado com o nosso, era somente o poder superior
que eles colocavam dentro das reuniões e que nós não usávamos isso porque a ciência ainda estava muito imatura nesse aspecto da consideração desse valor espiritual, né? Então, eu comecei a focar, sentir essa diferença grande. E hoje a gente sabe, hoje a gente percebe que os grandes movimentos, as grandes instituições, como o Hospital Universitário, onde eu trabalho, né, tem um grupo de pessoas que trabalham com dependência química e, geralmente, o grupo de mútua ajuda está presente para dar esse apoio espiritual de forma mais intensiva com relação a isso. Então, esse foi o motivo de eu mudar lentamente o meu foco de interesse, né, da ciência dura, né? Fazer pesquisa com ratos, com camundongos, verificando medicamento, isso e aquilo, né? Tem toda essa base biológica muito forte na minha consciência, na minha formação, mas a minha experiência prática me mostrou que era muito mais eficaz se eu usasse os recursos espirituais para ajudar meus pacientes. E até agora eu me sinto muito bem fazendo isso. Uma coisa que eu gostaria de que você explicasse melhor é sobre esse foco. Como é que você acha que ele ajuda no tratamento médico? Porque hoje em dia, por conta de uma série de novas apresentações na internet, a gente fica cada dia menos incrédulo até, fica menos, acredita menos, porque tem muita coisa, em oftalmologia mesmo, tem uma moça que vive eternamente dizendo que fazendo exercício ocular, o cara cura glaucoma, catarata, deixa de usar óculos. Quer dizer, uma coisa impossível, já que eu faço terapias integrativas complementares, que uso todas essas terapias que iniciaram a medicina clássica, e que tem muita coisa, mas ela não faz o que dizem. Ela ajuda muito a você entender determinadas coisas. Porque às vezes a palavra não é bem entendida, a própria religião, qualquer uma que seja, se a pessoa é de uma religião e você se apresenta com outra, já fica aquela coisa misturada. Você falou aí que passou por todas elas. Então, se todo mundo prestar atenção, todas as religiões são boas, nelas tem gente boa, tem gente ruim, tem métodos que são melhores do que outros. No entanto, a espiritualidade, a gente nota que ela fica mais perto do paciente. Ela tem mais aquela coisa que nós chamamos de caridade, de atenção. Então, eu queria que você desse uma explicação, como é que você, dentro da psiquiatria, aonde nós sabemos hoje em dia, que o psiquiatra até ficou mais assim, medicando e depois manda para o psicólogo. Coisas que eu, na minha antiguidade, não entendo muito isso. Eu acho que o psicólogo é importante, mas o psiquiatra também, e muito importante. Não é só ele passar o medicamento. E hoje tem essa crença que só ele passar o remédio. Então eu pergunto, como você pode, dentro desses conhecimentos que você adquiriu com o tempo, o que é que você acha que pode lhe ajudar no tratamento médico-psiquiátrico? Esse foco espiritual eu acho interessante porque tudo que se passa conosco, né, a origem é do pensamento, né? Quer seja doenças de natureza clínica, né? Daí nós temos a psicossomática, né? Onde a gente vê com clareza, né, o pensamento daquela pessoa interferindo nos diversos órgãos, gerando doenças a esse nível. Então, o pensamento é fundamental, né? Como a pessoa vai ver o mundo, a vida dela, relações, tudo isso é interessante. Então, nesse ponto, a espiritualidade vai mostrar que nós não estamos desamparados no mundo e tem energias, tem forças que estão aí para nos ajudar. Isso aí é um ponto muito importante que separa nós, né, que somos acadêmicos, que temos uma tendência muito forte para o materialismo, nada existe além da matéria, né? Com essa compreensão de que existe essa força que extrapola o nível material, essa força entra no nosso pensamento, a gente passa a considerar essa existência como algo positivo, e isso aí vai nos aliviando das diversas mazelas que o próprio pensamento está gerenciando e formando essas questões ao nosso redor. O exemplo clássico é esse que eu falei do poder superior nos grupos de mútua ajuda, né? Então, se a pessoa acredita, pronto, eu tenho uma doença, eu sou um dependente químico, né? E o segundo passo que eles defendem é isso, que tem um poder
superior que pode ajudar. No campo material, não tem esse poder superior. A pessoa está em casa, está em qualquer lugar, está só. Às vezes não tem nenhum familiar, nenhum parente, nenhum amigo por perto, está só. Quando a pessoa vê com o seu pensamento que é coerente à existência de um poder superior, um poder criador do universo, que isso não surgiu por acaso, né? Então, essa coerência, esse pensamento de coerência ajuda ela a formatar na sua mente uma energia que vai vitalizar o pensamento no sentido de que ela está protegida e que ela pode vencer muitos problemas pessoais e de relacionamentos em base desse novo conhecimento que ela está adquirindo. Por isso, hoje eu coloco nos meus carimbos, né, esse foco de atividade, tanto a parte de dependência química, que eu tenho formação desde a graduação em formação disso, e a parte espiritual. Eu acho muitíssimo importante a gente desenvolver e ajudar a pessoa, independente de religião, isso é secundário. A questão espiritual, para ela sentir que é uma pessoa que é uma criatura, foi criada por um pai e que ele está presente o tempo todo nas nossas vidas. Inclusive, essa situação que você está falando aí, ela é muito importante haver essa coerência, né? E, às vezes, você que ensina na faculdade como eu, a juventude hoje, quando entra na faculdade, então eles acham que são semideuses. E muitas vezes eu mostro para eles que o milagre que se procura, às vezes, se encontrar dentro da igreja, ele está dentro do nosso corpo. Quando você come um pedaço de pão, ou o outro come um pedaço de carne, minutos depois começa um milagre dentro do estômago, transformando isso na quebra da glicose em energia, em ATP, em vida. Então isso transforma-se em sangue, em vida. Esse é um milagre, não precisa ninguém ir para a igreja ver isso. Então o milagre está dentro de nós. Isso eu falo muito porque quando eu estou dando aula de homeopatia, por exemplo, que é uma das terapias integrativas, poucas pessoas acreditam na homeopatia. Mas a própria ciência, como eu estava lhe perguntando aqui há pouco, depois você diz a sua opinião, eu estou dizendo a minha, mas depois eu quero que você me diga qual é a coerência que você acha. Eu achei isso. A homeopatia é o quê? O pessoal disse, ora, é uma molécula que é quebrada em partículas tão pequenas que, para mim, aquilo só é água, não tem mais nada. Einstein, agora há pouco tempo, um pouco tempo nosso, porque nós estamos no século XXI, no século XX, ele mostrou que uma molécula sendo quebrada em átomos e átomos em coisas menores, chegou ao ponto de acontecer o quê? De se criar uma tremenda energia que foi a bomba atômica. Então, com isso, ele renasceu a homeopatia, mostrando que divisão de matéria, ela se transforma em energia com um poder muito maior. Então, isso são coisas que eu acho que o médico, o cientista, a pessoa que estuda, precisa levar para as pessoas que estudam, mas não chegam a tal ponto, são incrédulos, só acreditam na sua potência, só acreditam na sua força. Então, eles precisam, vez por outra, ser sacudidos com coisas como essa. Então, eu não sei, mas pelo menos eu passei por muitas épocas na minha vida, com esses 57 anos de formado que eu tenho, e a gente sem saber, sem querer ou sem estudar a espiritualidade, muitas vezes a gente está em determinadas situações com o paciente e a gente nota que tem alguém ao lado dando força que a gente talvez não soubesse fazer. Qualquer médico, se prestar atenção e não for muito vaidoso, ele vai admitir isso. Bom, essa é a minha opinião. Então, eu perguntaria a você e a sua em relação a essa coerência que existe entre a ciência e a espiritualidade. A ciência é uma ferramenta que nós usamos para assim descobrir verdades que está por aí que a gente não sabe ainda, né? Não quer dizer que isso vá contra a existência de um mundo espiritual, né? Pelo contrário, né? A gente está observando agora cada vez mais, né? Cientistas, né? Pessoas ligadas à medicina, né? Reconhecendo o poder da oração. Veja só a oração. Uma oração que a pessoa faz, né? Na sua intimidade e desperta, isso está sendo provado, desperta áreas cerebrais que ajudam a pessoa a harmonizar o seu corpo e o seu pensamento, e aliviando suas dores e suas doenças, as suas mazelas, com a simples oração. Isso que você está falando, Francisco, um cientista agora, muito recentemente, e um cara muito importante, ele provou
através de exames importantes de ressonância magnética, que o sujeito fechar os olhos, olhar para cima e pôr as mãos juntas, ele dá um relaxamento em várias áreas cerebrais. Então, isso é interessante, é a ciência chegando à conclusão que tem coisas que você pode utilizar sem usar muito equipamento por cima disso. Né? E para você ver, hoje a universidade, né, de forma geral, tem um foco muito grande na questão do materialismo, da ciência, como se fosse a comandante de todas as questões. Né? Tanto que tem pesquisas que mostram de 4 alunos espiritualistas que entram na universidade, 3 se perdem nessa questão. Né? Deixa de acreditar na questão espiritual, né? Nas suas religiões, porque ficam, né, focados na questão da ciência, né? E que a matéria não domina tudo, né? E que é importante a gente só focar nessas questões e esquece do nosso passado, que os grandes cientistas do passado, como Newton, por exemplo, que desenvolveu toda a sua cosmogonia do mundo, né? E era uma pessoa essencialmente espiritualizada, né? Sabia da existência de Deus, né? O próprio Einstein, né? Então, tantos outros que a gente for pesquisar, tem uma lista de pessoas cientistas, né, que sabem da importância do mundo espiritual para a nossa vida, né? Inclusive as universidades foram todas criadas por quem? Pelos movimentos espirituais que achavam importante o conhecimento, né, com relação a isso. Então, essa tendência hoje que eu sinto na universidade, né, a gente tem que mostrar essa realidade, né, com relação ao que está acontecendo. E até a ciência pode nos ajudar nisso, mostrando, olha, a ciência está mostrando que está acontecendo tais coisas, né? Uma substância, um líquido que tem a energia de alguma substância que passou por ela, pode ter o seu efeito. Está mostrando aí pelos dados que a gente tem, inclusive animais de laboratório, que não tem a questão do efeito, né? Que às vezes acontece com o ser humano, os placebo, né? Que a pessoa toma alguma coisa inerte e vai, pelo pensamento, ter positividade. O animal não tem isso, né? O animal vai sentir o efeito mesmo daquela aguinha que tem ali energizada, né? Aquele medicamento homeopático, e vai fazer o seu efeito, vai mostrar os dados que estão colocando aí. Então, essa é a nossa importância, mostrando que a ciência está ao nosso lado. Não é nada de mágico com relação a isso. É uma questão de coerência e descobrir essa verdade. Que é uma verdade. Quem vai descobrir como é que isso vai acontecer. Lá na Estarbom. Oi, moça, licença, onde é esse picolé? Ah, ela é da Estarbom. Picolé, olha o picolé. Que seja Estarbom, que seja Estarbom. Todo dia é verão na Estarbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Estarbom, qualidade que surpreende. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Doutor Francisco, eu queria saber, assim, que você desse uma explicação para nós, como pode a espiritualidade ajudar no tratamento das doenças, nos conflitos sociais? Essa lição, né, esse conhecimento de ajudar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa estrutura humana, de ficar bem consigo mesmo, né? Harmonizada, sem doenças, né? E sem conflitos exteriores, né? Eu vejo como, das lições que eu recebi, de todos os mestres que eu tenho recebido, tanto do ponto de vista acadêmico, né? Financeiro, político, isso e aquilo, o grande mestre que apontou um caminho muito saudável para isso acontecer
Foi Jesus de Nazaré, que veio com o ensinamento básico de que nós temos um Pai universal e que todos nós devemos, por causa disso, nos considerar como irmãos e tratar uns aos outros como gostaríamos que fôssemos tratados. Essa lição básica que Jesus trouxe é fundamental para nos tirar desse conflito que nós temos conosco mesmo, né? Eu sou feio, eu sou isso, sou aquilo, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou tal qual. Então, eu tenho a minha estrutura formada, criada por um poder superior, com a participação dos genes dos meus pais, né? E eu tenho que me relacionar com o meu próximo com amor, com fraternidade, para ajudá-los da maneira que é possível. E fazendo isso acontecer, Marco, eu tenho uma solução mágica, mágica entre aspas, né? Porque é prática, né? Quando eu vou agir com meu irmão com amor, com tolerância, com compreensão, eu vou desarmá-lo da sua série de problemas que ele tem na cabeça e ele vai caminhar por uma estrada mais coerente, como Cristo ensinou também para a gente. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é de natureza eterna. Não é essa vida material que nós temos aqui, que daqui a pouco vai se acabar. Né? Aí esse corpo volta para a natureza, né? Material. Mas o nosso espírito é vida eterna. É esse ensinamento básico que eu associo ao tratamento, tanto individual como no social, como nas relações com meus parentes, com meus amigos, e até com os adversários, com os inimigos, né, que estão ao nosso redor. Ter essa visão, não de decepar, ter a cabeça de ninguém, não amá-los, rezar por eles. Então, essa é a coerência maior que eu vejo nesse campo. Estamos com o doutor Francisco Rodrigues, que é psiquiatra, hoje aqui no nosso programa Saúde é Tudo, trazendo uma série de informações sobre como abordar várias doenças sobre a nossa saúde mental. Qual a vantagem, doutor Francisco, da ideologia cristã comparada com as outras? Porque existe o cristão e existe os outros. Cada um com sua fé, sua ideologia, mas tentem aí nos explicar isso. Qual é a vantagem da ideologia cristã comparada com as outras? A grande vantagem, Marco, que eu vejo na ideologia cristã é que ela defende a verdade. A verdade do que está acontecendo dentro e fora de nós. Eu tenho um exemplo muito claro com relação a isso, que foi a questão da Revolução Francesa, onde o pessoal levantou gente, né, com a bandeira de liberdade, igualdade, fraternidade, que são temas que nós defendemos no cristianismo, né? Mas, naquele momento, essa bandeira levou a um banho de sangue na França, que se espalhou pelo mundo todo, né? Em diversas formas de ideologias que hoje nós vemos com relação a isso. E o que é que está alavancando isso? Foi uma mentira. Mostrando para as pessoas que aquela liberdade, igualdade e fraternidade que estariam em busca era parecida com aquela liberdade, igualdade e liberdade que o Cristo estava defendendo nas suas lições. Totalmente diferente do que estava defendendo. Então, esta é a forma mais clara que eu vejo de nos defender, porque eu me senti enganado. Durante todo o tempo que eu passei militando no PDT, um partido de esquerda, que defendia essas bandeiras, e eu não sabia o engano que eu estava dentro dele. E assim eu percebo que existe muita gente enganada pelas essas mentiras, pelas falsas narrativas, colocando toda uma questão deturpada de nossa vida, para que nós nos sintamos humilhadas, pobres, miseráveis, e que dependem de um pão de cada um que possa nos oferecer a qualquer momento. Então, essa verdade que o Cristo traz é importantíssima para a gente, mas que doa, às vezes dói na gente, porque a gente vai ver algumas verdades que dói, porque nós estamos fazendo alguma coisa que não é correta, né? Então tem que doer. E é isso que é importante, né? A nossa própria correção, porque quando Cristo dizia, vamos construir o reino de Deus, né? Ele não dizia para matar ou acabar com ninguém, ou converter à força ninguém, não. Passava pela nossa própria conversão. Se tu quer vencer e alcançar esse reino de sociedade ideal, né? Como um reino de Deus, então tu tem que corrigir o egoísmo, o instinto que tem dentro do teu coração, para que tu não faça mal a ninguém. Então, é a partir da minha conversão pessoal
E daí eu vou ser o exemplo ao meu redor, para ajudar as pessoas que estão ao meu local. Então, essa é a grande diferença, que eu não vejo em nenhuma outra ideologia coisa parecida. Coisa parecida. Eu vejo uma coisa forçada, né? Como agora nós observamos, né? Com esse ataque que houve lá em Israel, né? Os caras lá entraram, mataram, enfim, fizeram barbaridades lá dentro, em nome de outro tipo de pensamento, né? Que não é o nosso cristão. Nós, cristãos, jamais iríamos fazer tal coisa, né? E se fizermos algum dia, essas pessoas são equivocadas, não estão dentro das lições do Cristo. Uma coisa que a gente escuta muito, doutor Francisco, são pessoas que desconhecem ou talvez nunca tenham sentido na própria pele o distúrbio mental. Eu escuto muitas pessoas dizer assim, depressão é frescura. E já tive pessoas que disseram assim, rapaz, depressão é falta de dinheiro. Então eu digo a você assim, uma opinião minha, eu tenho muita pena de quem tem algum problema mental e não é ajudado. Porque aonde existe o maior número de depressão é nas pessoas que têm dinheiro. Então não é isso. Eu, uma semana passada, encontrei uma senhora que, vez por outra, quando eu encontro com ela, eu dá vontade de ajudar. Ela é cega de um olho, rapaz, quase não vê no outro. Pessoa altamente miserável. Ela não pede, ela fica parada lá num canto. Aí um dia eu perdi a paciência, parei o carro e disse a ela, a senhora sente algum tipo de felicidade? Ela disse, meu filho, eu sou muito feliz. Aí eu olhei, rapaz, eu dentro de um carro, com tudo que eu quero, de vez por outra eu estou chateado, mal-humorado. Então, a felicidade, às vezes, ela sai quando a gente tem muita coisa para tomar conta, para ser dono. Não é como o pessoal diz aí, que depressão é frescura. Não é não. É quando você sai um pouco da linhagem que lhe foi mandada aqui. E era sobre isso também que eu queria que você dissesse 2 ou 3 palavras, como a espiritualidade pode ajudar isso mais do que, às vezes, os antidepressivos. É verdade. Essa depressão, né, que a pessoa sente, né, essa dor na alma, né, de que alguma coisa está errada consigo, que não merece viver, porque a dor é tão forte que não consegue suportar, né? Então, as pessoas muitas vezes querem acabar com a vida para fugir dessa dor que elas sentem, né? Na minha profissão, na psiquiatria, né, a gente tem medicamentos modernos, né, que são lançados a cada mês, né, a cada congresso. A gente teve agora um congresso recente, né, em Salvador, e a gente viu quantas coisas importantes o laboratório traz para nos ajudar na questão da química, né, sabe, Marco? A química, né? Agora, fica uma pergunta, né, que eu às vezes coloco para meus alunos na residência em psiquiatria, essa questão, né? Poxa, tá certo, nós desenvolvemos medicamentos que vai corrigir a química que está alterada, sabe? Mas o que é que está causando a alteração nessa química para que eu possa intervir com meus medicamentos? Esse é o problema que eu não consigo, né, encontrar dentro do meu laboratório, né, de medicamentos, né? Como eu trabalhei muito tempo com rato, com sagui, com camundongo e assim por diante. Não tem. Eu uso um diazepam, eu uso um haloperidol para controlar o comportamento, a agressividade, a movimentação, para ele dormir e tal, tudo. É isso. O máximo que eu faço é isso. Controlar o comportamento que eu posso observar. Mas o que está sendo gerado na cabeça dessa pessoa, que pode alterar essa química, que eu vou corrigir com o medicamento, é isso que eu não tenho, né, essa compreensão de fazer isso. Eu só tenho... a única maneira de eu caminhar para encontrar essa solução é através dessa espiritualidade. Por onde andam os pensamentos dessa pessoa, para quais são os caminhos que ela tem que está gerando esses transtornos tão fortes, né? Claro que eu sei que tem a genética, né, dos pais, que a ciência mostra que contribui para desenvolver tais e tais doenças, né? Tanto clínicas quanto mentais, né? Isso aí a gente sabe bem, né? Mas a questão básica de como isso surgiu até nos pais, né, é que a gente está querendo descobrir como é que isso acontece, né? Então, quando eu uso a espiritualidade para essa questão, eu procuro entender o que a pessoa coloca, né? E acho muito importante, às vezes, né, e muitas vezes é necessária, a psicoterapia. Você colocou que nós temos... é importante nós fazermos a psicoterapia. Eu também acho. Eu fui formado em psicoterapia cognitivo-comportamental, eu tenho habilidade para fazer psicoterapia formal dessa maneira, e comecei fazendo isso, Marcos. Comecei. Mas eu senti que não era possível
continuar fazendo a psicoterapia, porque a demanda pelo medicamento era tão grande que existia uma fila lá fora, esperando para ajustar medicamento, entrar medicamento, tal, e eu estava preso com o paciente num tempo de, no mínimo, 30 minutos para fazer a psicoterapia que era necessária, né? Então, eu tive que deixar de fazer a psicoterapia e passar essa tarefa para um psicólogo que tem... O trabalho dele é em cima dessa área, né? Ele não vai passar medicamento, quem vai estudar medicamento somos nós, psiquiatras, né? Então, nesse campo, né, eu sinto essa deficiência com relação ao trabalho que eu possa ter com o paciente, mas em função da demanda. Se eu fizer isso com o paciente, eu vou deixar de atender tantos outros que precisam dessa situação. Mas eu coloco essa importância porque é na psicoterapia que eu vou entender esse paciente que está chegando com determinada demanda, né? Mesmo assim, no meu trabalho, lá na Unimed, que eu trabalho na Unimed, que tem um tempo limitado, tem uma fila lá fora esperando, né? Tem alguns pacientes que eu até extrapolo e vou um pouco mais a fundo para entender um pouquinho mais o seu psiquismo, para ver onde é que entro com essas noções de espiritualidade, né? Onde ele possa sentir que existe alguma força que possa colaborar para ele sair daquela dificuldade. E às vezes... Outra dificuldade, Marcos, quem tem que indicar a internação, porque é um risco. Hoje, viu, Francisco, eu me preocupo muito hoje com o futuro, porque eu noto que está havendo uma dissolução muito grande da família. E a família, ela representa, eu acho, Deus aqui na Terra. É a união da família, de você chegar em casa e chegar em casa. Chegar em casa, você poder botar a cabeça no travesseiro e ter alguém que lhe queira bem e fique perto. Isso está cada dia menos. E vai ficar pior. Porque o que eu noto? É que as pessoas hoje, elas estão num lugar, quando não é uma festa assim, de muito barulho e que tem muita gente, que eles estão tudo olhando uns para outros, embora não vejam ninguém, mas em qualquer lugar onde tem alguma aglomeração e você esteja esperando, ninguém conversa mais com ninguém. Cada um com um celular, falando sozinho, porque aqui dali é uma peça, sorrindo ou ficando triste, sei lá. A humanidade está muito isolada. E minha preocupação ainda vai mais longe um pouquinho. Vão surgir doenças diferentes. Porque, por exemplo, as crianças, há um pouco tempo atrás, antes desse grande desenvolvimento da telefonia, né, digital, as crianças chegavam em casa, iam conversar com os avós, iam trocar ideia, escutar a experiência deles, que toda pessoa de idade, por mais ignorante que seja, ela tem uma mensagem. Ela teve uma experiência de vida prática, que hoje não existe nem prática, nem na ciência médica. Nos cursos de medicina não tem mais prática. Então, eles estão perdendo isso. E um belo dia, quando o avô ou a avó forem embora, eles vão dizer, foram embora. Ele não teve a convivência que deveria ter tido com eles. A saudade vai ser maior, a falta vai ser maior. Então, eu me preocupo muito, devia estar investindo muito na educação e na família. E a família está cada dia mais dispersa. Então, isso gera grandes problemas mentais que, a meu ver, a medicação vai ser somente sintomática. Então, é uma opinião, não estou divergindo da sua, mas eu digo, nós poderíamos, com tanto desenvolvimento, com tanta ciência, com tanta coisa boa, de você pegar um aparelho seu eletrônico e saber o que está se passando no mundo, tirar dúvidas, e ao mesmo tempo você está criando neuroses terríveis, mentiras que você lê e não sabe se é ou não é verdade. Então, tudo isso vai atuar na saúde mental. Então, é uma preocupação minha, que a gente devia estar investindo nisso, nós médicos, de uma maneira geral. É verdade. Você, com essa sua colocação, Fulco, eu vou entrar num campo, né, que eu estou penetrando cada vez mais, né, nessa questão e vendo a importância do que está acontecendo conosco, né, de forma geral, global e fora de tempo, né? Porque não é só na atualidade, é uma coisa que se arrasta ao longo do tempo, né? Porque essa ideologia cristã que eu defendo com tanto ardor, né,
para ajudar nos meus pacientes e nos meus relacionamentos, né? Eu vejo que essa ideologia foi desenvolvida num momento crucial da nossa humanidade. Nós estávamos desenvolvendo um período de evolução com base no materialismo. Claro que tinha autores, né, principalmente na Grécia, né, vários filósofos que colocaram coisas muito importantes, como Sócrates, por exemplo, Platão e outros, né, para mostrar, para guiar o nosso comportamento, né? Mas era uma coisa que ainda era solta, né? Mas com Cristo parece que ele colocou a forma de maneira bastante peremptória, assim, bastante clara, né? Nós temos um inimigo comum que não está aqui na matéria, ele está no mundo espiritual. São as potestades, são entidades, né, espirituais que influenciam o nosso pensamento. E ele veio com essa missão de mostrar esse caminho, né, para vencer essas forças negativas, e teve sua vitória, né, tanto no deserto como na cruz, né? E formou aqueles 12 que se espalharam pelo mundo, né? E a sua ideologia entrou em vários locais, principalmente na Europa, né? Onde reis, né, católicos, né, espiritualizados criaram aquelas comunidades bastante sintonizadas, né, na Idade Média principalmente, que muitos dizem que foi a Idade das Trevas, mas foi ali que surgiram muitos benefícios para a sociedade, né? Então, essa energia maléfica que existia desde o tempo de Cristo e muito antes, né? E o Cristo veio mostrar a existência dela, a gente tem que atentar para isso hoje, porque nossos irmãos estão aí todos perdidos com relação a essas questões, essas ideologias que levam às falsas narrativas, que levam apenas o objetivo de separar uns dos outros, para brigar uns com os outros. É rico contra os pobres, patrões contra empregados, heterossexuais com homossexuais, e assim por diante. Cada um que tem a sua particularidade cria um motivo para uma briga. Então, é totalmente fora do contexto da nossa missão cristã, de harmonia, considerando a todos como fraternos em relação a isso. Então, esse é o campo que nós estamos observando, que está evoluindo no mundo todo, então a gente pode observar isso. Tem países que são campeões em matar cristãos, né? Por exemplo, na Coreia do Norte, por exemplo, né? Depois a China e agora a Índia, né? Morte de cristãos é uma brincadeira com relação a isso. E chega de forma sutil aqui entre a gente, né? Com relação ao que está acontecendo, né? Destruir as casas de Deus, os templos e tal, colocando uns contra os outros e assim por diante. Então, essa luta que estamos vivenciando hoje aqui, que traz tantas doenças, você percebe isso aí. Não é só uma simples febre ou uma pandemia, como aconteceu agora, mas um simples defalque, né, de uma corrupção que leva milhões de nosso suor para outros locais, né, vai fazer falta em hospitais, em escolas e tal, que leva muitas doenças nessas pessoas, nessas comunidades, e mantém na pobreza e na ignorância. E nós, nosso trabalho técnico, de passar remédio e tal, estamos ajudando as pessoas, claro, mas a essência do mal está aqui, além do nosso consultório, além da nossa atuação profissional. Nós temos que ter essa compreensão e não nos aliar a esses elementos que estão participando dessa força maléfica que está infestando o mundo todo, né? E o Brasil principalmente, que nós estamos vendo a situação. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.
Olha, doutor Francisco, por que existe tanto conflito entre as igrejas chamadas cristãs? Essa é uma estratégia que existe na relação do mal, né? Porque eles se dividem também, né? As forças negativas que procuram se dividem em vários setores com relação a isso, né? Mas eles se reúnem todos para focar na destruição da nossa ideologia cristã. Nós, pelo contrário, não. A gente forma nossas igrejas separadas com determinados níveis de compreensão. Então, cada um tem uma compreensão diferente. Era assim, era assim, tal. Em função disso, como sai daquela linha de compreensão que foi iniciada com a Igreja Católica, né? Que foi a base de onde surgiu o cristianismo, né? Então, a partir daí, foi se observando diversas entidades, como Martinho Lutero, que protestou contra algumas coisas, criou algumas igrejas, Calvino, enfim, várias pessoas que vão formando suas igrejas com esses pensamentos e são se diluindo no mundo, né? Mas sempre com foco nas lições de Cristo. Essa é a essência que nós não podemos perder. Eles são nossos adversários, entre aspas, né? Do ponto de vista do pensamento em algum ponto específico, mas na linha base do Cristo permanece. Deus é nosso Pai e nós somos irmãos. Essa é a base que deve nos unir. E nessa base nós temos que estar juntos para combater essa influência que está dentro de nós, que entra até dentro das nossas igrejas, das nossas congregações. Você vê a Igreja Católica aí como está, numa crise enorme com relação a essa questão. Porque existe um pensamento, uma posição, hoje em dia, uma prática totalmente desvirtuada do que Cristo ensinou com relação a isso, né? Então, a gente tem que respeitar essas pessoas que pensam diferente, mas não devemos nos aliar a eles, né? Tem aí agora a campanha da fraternidade, que quer pegar recursos para investir em questões sociais. Muitas questões sociais dessas, grupos sociais, são totalmente fora dos ensinamentos do Cristo, né? Então, essa compreensão que nós cristãos, que nós pessoas de bom coração, de boas intenções, que queremos lidar com a verdade, de ajudar o próximo dentro da nossa expertise, né, profissional, devemos ter, né? Não devemos alimentar os nossos pensamentos, né, com ideias falsas, como existe aí a grande mídia, né, que domina tudo. Passa direto as informações para as pessoas que estão aí ao nosso redor. Você vê aí o link do carnaval desse ano, macetando. O que é isso? Destruir, né? É esse o sentido que eles querem dar para destruir da nossa família, que é a base da questão, como você colocou, Marco, muito bem, é a base. E a família está, muitas vezes, se digladiando porque não sabe educar os seus filhos de forma correta e a igreja não colabora, pelo contrário, destrói isso, como eu falei para você. Vai para a universidade um aluno, né, que é altamente espiritualizado, mas chega lá, tem seus professores de forma diferente, fazendo novas considerações, e eles, né, de forma ingênua, terminam aceitando aquilo como se fosse uma verdade e destruindo toda a sua vida e o seu futuro em função dessas falsas narrativas. Então, é isso que eu coloco. Francisco, me diga uma coisa. Qual é a estratégia do cristianismo para a construção de uma sociedade ideal? A estratégia básica é justamente essa, Marco, mostrar a todas as pessoas, né, que nós todos somos irmãos, porque todos nós temos um Pai, um Criador para tudo, né? Essa é a base fundamental, que vai diferenciar o materialismo do espiritualismo, né? A espiritualidade da matéria, né? Se a pessoa não tem essa compreensão de um Criador que fez tudo isso, e que é tudo feito por obra do acaso, que tudo já existia, não tinha quem criasse isso, tal, né? A pessoa está dentro do materialismo. E dentro do materialismo ela vai ver quais são os argumentos que pode ser usado para conquistar posições, né, pessoais, de benefícios pessoais para si, para a família, para o seu grupo, né, político, enfim, como a gente vê, né, em tantos locais aqui, o monte de corrupção que existe no nosso país, né, que a gente não consegue mais controlar nada com relação a isso. Porque não tem mais instituição que defenda a verdade, né, com força para coibir o que está acontecendo. Então, esse é o ponto fundamental para a gente ver a estratégia que devemos apresentar, a verdade.
Vamos procurar a verdade, vamos avaliar o que é correto ou não. Aquela bandeira que os revolucionários franceses tiveram na Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, qual a liberdade que ele quer fazer com relação àquilo? Qual a fraternidade? Né? Qual a justiça que está colocando ali? Porque se a gente for avaliar isso, a gente vai ver, não corresponde. Como é que pode ter uma bandeira de fraternidade se o cara está matando todas as pessoas, mata rei, mata padre, mata os próprios colaboradores que estavam ali perto deles? Não tem sentido uma ideologia dessa defender fraternidade, né? Então, essa é a estratégia que nós devemos colocar na mente com relação a isso. E se a gente colocar e absorver isso, não tem mais inimigo da gente. Os nossos companheiros cristãos, de qualquer religião que defenda a fraternidade, de ajudar o próximo como a si mesmo, vai justamente eliminar essa questão. Somente que temos que ultrapassar essa barreira da ignorância que está fechada, é como se fosse um véu espesso, né? Onde, infelizmente, agora a internet nos mostra setores, vídeos, aulas, palestras que mostram a realidade, a verdade, né? Porque se a gente for depender somente da grande mídia, não vamos nos salvar. Pelo contrário, vamos cada vez mais cair no abismo que está à nossa frente. Então, essa é a estratégia. Considerar que nós temos um Pai universal e que todos nós somos irmãos. Essa é a nossa grande arma para vencer essa grande batalha que está pela frente. Estamos dentro dela. Doutor Francisco, me diga uma coisa. Essa catequese que é criada pelo cristianismo, muitas vezes ela não pode causar assim, mais conflitos? Causa conflito quando a pessoa já está engajada nas ações maléficas com outras orientações, né? Se eu for dentro de uma reunião de revolucionários que quer acabar com um país, que quer destruir, que quer detonar todos aqueles que são contrários, né? Se eu for entrar com essa linguagem, né? Com essa informação, olha, vamos tratar direitinho aquela pessoa, vamos imaginar o que foi que ela disse que é considerado um crime, o que é que ela fez que é considerado um crime, por que ela está presa de forma coletiva, centenas presas num campo de estádio, o que foi feito para essa pessoa fazer isso, né? Então, essa catequese que leva à lição cristã leva a um conflito. Nós mesmos podemos ser alvo disso, porque nós estamos indo de encontro a um comportamento que eles já sabem que para eles é correto, e quem for contrário, como nós que temos a visão cristã, vamos ser adversários e vamos ser punidos também. Né? E isso, né, o próprio Cristo nos advertiu. Quando nós formos caminhar nesse mundo, né, e mostrar essa realidade espiritual, nós vamos mostrar que o mundo material está de um lado e o espiritual está do outro. Agora, a nossa tendência, a nossa intenção, levando o cristianismo à frente, essa espiritualidade à frente de nossas ações, é para corrigir os nossos instintos maléficos que nós temos dentro de nós. Cada um tem esse instinto. Cada um tem esse instinto, e se nós deixarmos solto, vai causar muito estrago na vida da gente e dos outros também. Essa é a importância da gente mostrar ao nosso colega, ao nosso irmão, que ele está errado, que ele tem que fazer a verificação do seu pensamento e corrigir isso. Eu tenho pessoas amigas, muito amigas, sabe, que estão totalmente incapazes de ver essa verdade. Está na frente delas, mas não consegue ver a verdade que está sendo mostrada, né? E eu não consigo, com a minha catequese, né, cristã, mostrando, vá atrás da verdade, nós somos irmãos, tal, não tem acesso, né? Aí leva o conflito, Marco. Leva o conflito, porque eu não vou deixar de defender essa verdade, que eu sei que é a verdade. Então, é como os primeiros apóstolos de Cristo, né? Todos eles foram martirizados, com exceção de João, que escapou depois também ter sido martirizado, né? Então, é isso que nós vamos sofrer. Estamos sofrendo aqui, porque o cristianismo está sendo atacado de várias frentes, né? E quem vai falar sobre essas lições de espiritualidade, né, cristã, que, no meu modo de ver, é a mais adequada à construção dessa sociedade ideal, vai causar conflito dentro e fora de casa, como Cristo colocou. Eu vou trazer a espada, porque vai mostrar onde está a verdade, onde está a mentira com relação a isso. Mas é nosso papel e nossa responsabilidade, nós que temos essa consciência disso, né, não podemos mais ser omissos, né?
Você sabe disso, eu hoje procurei lhe contactar, né, no começo desse tempo que inicia a quaresma, né, que é um tempo de reflexão, né, de caridade, de jejum, de oração, né, para reforçar o nosso pensamento nessa ideologia cristã, que eu acho que é muito coerente com o nosso pensamento científico, médico, para ajudar as pessoas como irmãos, em qualquer área que nós estejamos com relação a isso. É isto. Estivemos esse período aqui no programa Saúde é Tudo, com o professor Dr. Francisco Rodrigues, psiquiatra, que nos trouxe uma série de reflexões, além de que, às vezes, o pessoal pensa assim que o médico é uma pessoa diferente, que não acredita em nada. Não é verdade. Eles, às vezes, para fazer parte de um grupo maior, não dizem as coisas, mas se ele refletir bem, nós fazemos parte dessa comunidade de Deus, que nos colocou para diminuir, não para curar nem ressuscitar, mas para diminuir o sofrimento. E que, à medida que a gente vai passando, quanto mais tempo a gente tem de médico, mais a gente vai entendendo a nossa fragilidade e quanto nós podemos ou precisamos estudar cada vez mais. Então, doutor Francisco, eu queria ouvir suas palavras finais e volte sempre ao nosso programa. É um prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, Marco, por suas considerações, por seu carinho, por esse tema que eu acho tão importante para a nossa vida, né? Material e principalmente a vida espiritual, né? Eu queria só colocar para os ouvintes, né? As pessoas que estão nos vendo e ouvindo, né? Que a história da nossa luta no campo espiritual permanece até hoje, né? Vocês veem como foi difícil nos tempos do Cristo, né? Essa questão de mostrar essa realidade. A partir dos próprios judeus, que não entenderam o que ele queria fazer, o reino que ele queria construir, pensar que era reino com armas. O nosso reino não é com armas, é com a fraternidade e com o amor. E como Salomão foi naquela época aquele templo enorme, né, para ser a casa de Deus, e Deus, de acordo com a Bíblia, né, reconheceu aquela casa como dele e que ouviria as pessoas que chegassem naquela casa. Hoje, com a vinda de Jesus, né, essa história foi um pouco mudada. Não é só os judeus que têm esse benefício, mas toda pessoa que ouve falar de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua ideologia, e que acredita que essa ideologia seja a mais coerente, a mais correta e a mais prática para nós construirmos essa sociedade ideal a partir do nosso próprio coração, influenciando as pessoas ao nosso redor, construindo um reino parecido com o reino de Deus. Então, essas pessoas vão se incluindo cada vez mais nessa grande família universal. E os templos vão surgindo nas várias cidades, nos estados, nos países, né? As igrejas, né, vão incluindo como casas de Deus. Então, essas casas de Deus, em cada uma delas, por mais simples que seja, Deus está presente e está ouvindo nossos pedidos, nossas orações. Nós fizemos um erro muito grave nesses dias atuais, porque eu lembro que ficamos muito tempo nas portas dos quartéis, né, pedindo justiça, liberdade, verdade, pedindo ajuda a Deus até, né, mas no lugar errado. Era para nós estarmos nas portas das igrejas, né, porque ali certamente Deus estaria ouvindo com mais clareza as nossas súplicas e os nossos apelos. E ali existe um líder que não é contaminado por nenhum tipo de corrupção, de coopção, de ser cooptado por questões menores, né, de interesses pessoais. Não. Ali existe um líder, né, que é Jesus, e o Pai que está presente e que está ouvindo tudo e sabe as intenções do nosso coração. Isso é grande importância. Eu posso até falar muitas coisas aqui, ali e acolá, e no coração ser diferente, né? Mas quando eu chego na casa de Deus e falo aquilo que a minha boca vai proferir, Deus vai verificar, bate com a sintonia do coração ou não. Se não bater, eu estou eliminado do respeito de Deus. E Deus vai nos respeitar as nossas opiniões se nós respeitarmos a opinião, a presença dele em nossas vidas. Então, com certeza, com essa visão espiritual, essa é a minha grande palavra que eu coloco aqui no final, né? Todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo agora.
que nós tenhamos essa compreensão de sermos filhos desse Deus, né, que construiu tudo, né, e que ele tem uma casinha onde ele está nos ouvindo, em qualquer rua, em qualquer que seja a religião, né, católica, protestante, budista, enfim, não importa, né? Importa que ali se processa um lugar que entende que existe o Pai que é ele e que nós devemos cumprir a sua vontade, que é ser fraterno com os outros. Se nós tivermos isso no coração, pedir e rogar a ele sobre as nossas mazelas, nossas súplicas, né? Então a gente tem que ser penitentes. Então a gente tem que pagar isso, porque nós somos pecadores, temos que fazer penitência para corrigir, pegar alguma coisa, né? Pagar alguma penitência, né? E está no contexto, né? Então, certamente, alguma coisa que eu pago com alguma doença, com alguma prisão injusta, com isso, com aquilo, né? É minha forma de penitência. Mas, com certeza, quem faz esse mal, quem faz essas maldades, essas iniquidades, né, essas prevaricações que existem ao nosso redor, com certeza serão muito mais punidos pelo Criador, porque ele está observando tudo. Né? E por isso a gente tem que seguir as suas lições. Muito obrigado, Marco, por sua atenção. Então, muito obrigado mais uma vez. E assim nós terminamos mais um programa Saúde é Tudo, com a presença do professor Dr. Francisco Rodrigues, psiquiatra, que nos trouxe aqui uma série de coisas para a gente depois pensar um pouco mais, depois que terminar esse programa. Até o próximo programa. Até o próximo.